Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Galera, só um vídeo, né, a título de curiosidade, né, ou de informação, de feedback aqui com vocês. Eu, às vezes, né, acabo impondo alguns intervalos entre os meus vídeos, entre os conteúdos liberados aqui no canal, por falta de tempo, galera. Vocês sabem que eu trabalho, né, por exemplo, hoje eu tenho um plantão, agora à noite, só retornarei para casa amanhã. Então não é fácil, não é simples chegar aqui, gravar, editar, publicar para vocês aqui. E eu também tenho aquelas minhas, né, dificuldades quanto à escolha do conteúdo que eu vou liberar para vocês. Então cada vez que eu sento aqui para gravar um vídeo, eu acabo, né, me empolgando, né, com o momento e aproveitando, né, que as circunstâncias permitiram, e gravo às vezes 3, 4 vídeos, cara. E depois eu arquivo aqui no computador e escolho qual deles, né, eu acho mais condizente com a necessidade, né, no nosso momento aqui, e publico um, edito e publico para vocês. E os outros arquivos acabam ficando, né, acumulados aqui no canal, ou melhor, aqui no meu computador, para eu futuramente tentar aproveitar aqui no canal. Alguns assuntos, né, ficam superados, né, por essa insanidade de acontecimentos aqui no Brasil, né, outros, né, eu acabo não gostando do resultado final da gravação, né, e acho que posso fazer melhor, né, e arquivo ali, deleto, né, aquela gravação, né, e em algumas situações realmente existem assuntos que são coligados, né, um assunto remete a outro, faz referência, né, e exige uma necessidade de atenção, né, para algum assunto específico, né, que não dá para você colocar tudo em um vídeo só, então eu tenho que dividir inclusive algumas partes, apesar de que, por exemplo, eu sempre me incomodo com o tempo excessivo dos meus vídeos, que tem chegado aí a 30 minutos, né, e parece que eu sempre fico com alguma coisa por dizer, sempre dá para melhorar, né, dá para fazer um comentário a mais, e eu não consigo, né, colocar tudo em um conteúdo só. E fica, né, um assunto paralelo, por exemplo, que eu gostaria de abordar de outra forma, com mais destaque. Então se eu vier aqui falar com vocês do vídeo de hoje que eu gostaria de gravar, seria sobre o golpe de 64, ou melhor, de uma outra história, do Brasil, acho que esse vai ser o título do vídeo, sobre as conspirações militares que nos colocaram nessa condição hoje no Brasil. Então existe um Estado profundo, que é diferente de governo oculto, apesar de atuarem da mesma forma ali nos bastidores do poder, mas especificamente eu tento sempre colocar esses termos em destaque em um vídeo só, porque exige que você entenda os detalhes, para crer realmente que isso existe, que é um fato. Então muitas vezes eu pego aqui fatos, e a internet é maravilhosa para isso hoje, para revelar a verdade. Eu pego fatos, né, e junto ali num contexto só, para formar uma coisa que faça sentido para você. Que seja uma espécie de teoria, e muitas das vezes não é só uma teoria, porque se comprova na realidade, conforme eu vou falando com você e as coisas vão acontecendo, ou seja simplesmente para você agregar conhecimento. Mas eu espero sempre que você, forme uma própria opinião a partir de algumas informações, por exemplo, que eu coloco aqui para vocês. Então a internet é muito boa para isso. Você vai lá e pesquisa os fatos. Porque a verdade nunca é inteiramente revelada, né? São poucas pessoas que têm disposição de vir aqui, sentar, gravar um vídeo para vocês, ou fazer uma matéria em si, com uma visão mais realista do que aconteceu. Tem muita fantasia, tem muita manipulação, de contexto, tem muitos objetivos ocultos para formar a opinião das pessoas manipulada a partir de histórias ficcionais, de histórias mirabolantes, inventadas por eles. Então o Brasil, por exemplo, tem uma gama de heróis que não são heróis, são fabricados artificialmente para formar um espírito patriótico, no brasileiro, que a gente não deveria ter. Se você parar para pensar que desde da fundação do Brasil e depois passando pelo período da monarquia, e a gente pega ali em 1889, tem a proclamação da República, que na verdade foi um golpe militar. E depois tem toda aquela interação, com os civis poderosos aqui do Brasil, com a facção militar que se formou ali em 1889. E depois essa facção militar, numa disputa de poder, vem a chegar a dar um golpe de novo em 1964, com mais ênfase num regime ditatorial mais tradicional, mais convencional mesmo, nos moldes de ditaduras militares que tinham aqui na América Latina.
por conta de um governo oculto que manobrou, né, uma Operação Condor aqui na América Latina. E sabe, facção militar no Brasil, ela influenciou em tudo, cara. Então hoje, 31 de março, né, eles falam do golpe de 64, que alguns até dizem que é uma revolução gloriosa. Né? E você vê que o cara tem, né, uma falta de, sei lá, capacidade intelectual de perceber ou entender o que aconteceu realmente. Que defender ou aplaudir, comemorar um golpe militar, como foi o de 64, e todas as suas consequências para o Brasil, eu acho tão absurdo, cara, que só pode, né, ser fruto da falta de leitura, de entendimento do cara da história. De observar os fatos e juntar, ou a falta às vezes capacidade de juntar os fatos e formar um contexto, né, para depois formular sua opinião a respeito do assunto. Então o cara aqui vem e bate palma pro golpe de 64 como se fosse maravilhoso. E olha os porões da ditadura, tudo que eles fizeram de ruim, né, pro Brasil. Por quê? Porque na verdade eles vêm de uma facção criminosa. Eu encaro assim, se é uma facção, é criminosa, é militar brasileira, né, de toda a sua história golpista. O Brasil não tem uma história tradicional de atos heróicos em guerra. Até tentaram fazer, criar isso, né, ali nas batalhas da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil foi forçado a participar de um dos lados. Você vai perceber que tipo, o Brasil não tem essa tradição. Então, o que dá esse status de heróis para os militares brasileiros? Né, que em troca eles pegam ali tanto poder, tanto dinheiro, tantos benefícios, tantas regalias, né, como a gente entende que um herói deve ter. Ou pelo menos o herói cobra isso dos seus seguidores, né, das pessoas que creem nele. Porque o brasileiro, cara, se você pegar a ideia da formação do Brasil, é tudo uma farsa. Nada é como realmente é disposto nos livros de histórias que eles escreveram. Os golpistas, os conspiradores, os manipuladores dos bastidores, essas facções, né, ocultas do Estado Profundo, eles escreveram a história. Eles permitiram, né, que as pessoas ficassem sabendo desse ou daquele fato. Mas, se você pegar a internet, você consegue pegar fatos isolados, que são postos dessa forma para não chamar atenção e serem censurados, e formar um contexto maior, uma história melhor. Então eu quero gravar um vídeo sobre uma outra história brasileira, né, fazendo uma referência àquele filme de um livro que é interessante, mas o filme em si, né, uma outra história americana, é sensacional. Né, e eu, sabe, queria fazer isso, cara, porque falta isso. Só que às vezes não tem condições. Hoje, por exemplo, é sexta-feira, né, final de tarde na quebrada. Tem som alto aqui em uma adega próxima de casa, virou um inferno dessas adeguinhas, na verdade são botecos, bares, né, e eles abrem, e aí tem o pessoal formando narguilé, e aí tem o pessoal, né, com som alto, né, e aí tem o carro estralando, a moto estralando, sonzeira, a gente gritando, daqui a pouco vai ter briga. Não dá pra gravar o vídeo que eu gostaria, que é de assunto complexo pra vocês aqui. Eu sei que vou ser interrompido, eu sei que o vídeo vai ficar, né, às vezes não tão bom na edição, com vazamento de, né, áudio externo, né, e se eu fecho a porta como fechei aqui hoje, prejudica, né, a questão da iluminação, mas se eu deixo aberto eu não consigo gravar. Além, é claro, do calor infernal que está aqui em São Paulo hoje, e eu estou aqui de moletom, né, no final da tarde, você já imagina que eu estou suando aqui, né, o carro do gás, do ovo, da puta que pariu não para de passar, né, olha aí, parece que eu até marco, né, parece que eu combino com o cara, é absurdo, cara, mas acontece toda hora aqui na região, tem muito disso aqui, quem mora em quebrada sabe como é. Então atrapalha um pouco. Às vezes os cachorros ficam loucos, né? Latindo aí para esses carros passando na rua, com esses microfones abertos, né? Incomoda a questão de você estar dormindo, estar descansando, assistindo um filme, tudo é complicado. Então, desculpa. Eu sei, por exemplo, que eu gostaria de comentar com vocês que, né, em um vídeo, né, em destaque, em especial, né, em paralelo, conteúdo único, que além das dificuldades e obstáculos que a gente sempre comenta aqui, tem a questão da regularidade do canal. Eu reconheço que é necessário manter uma regularidade de conteúdos para atrair o público. Assim como também eu sei que pelo tempo de conteúdo meu, ali de acima de 10 minutos, que é o padrão aqui do YouTube, são poucas pessoas que podem parar para assistir. E ela vai poder assistir, né, 10 minutos hoje e 10 minutos amanhã. Como eu não consigo gravar um vídeo só em 10 minutos, né, essa pessoa muitas vezes vai optar por assistir um vídeo hoje, que tem 30 minutos, ele não vai chegar até o fim desse vídeo, né, e tentar, sei lá, daqui uns 3, 4 dias, né, diversificando ali as suas necessidades, a ver um outro conteúdo meu. E aí ele perde aquele conteúdo sabe, nesse intervalo. Se eu publicar 3, 4, 5 vídeos, né, por dia de 30 minutos, é inviabilizado para mim. Né?
fisicamente gravar e editar todos esses vídeos aqui. Apesar de que minha edição é mínima, né? Quase não tem cortes nos meus vídeos. E não tem superproduções envolvidas. Mas mesmo assim, eu tenho que me reassistir durante todo esse período, né? Para ver se tá tudo certinho no vídeo aqui em si. E depois esperar o período de renderização. Meu computador é lento para isso. Então vai exigir muito tempo. Então eu não consigo. Né? E ainda que conseguisse publicar tantos vídeos de tanto tempo, né, todos os dias, eu sei que ia cair o número de visualizações. Não pela questão da qualidade ou da interação com as pessoas que gostam, se identificam com o meu conteúdo, mas porque não sobra tempo para elas. O sistema trabalha em cima disso, de não te dar tempo, de não deixar sobrar tempo para você, né, para, né, agregar esse tipo de conhecimento, ter uma alternativa de conteúdo como a minha. Então você não pode ficar o dia inteiro assistindo o Cidadão X, como eu também não posso passar o dia inteiro produzindo vídeos como o Cidadão X. Só que isso prejudica o número de visualizações. Se eu trabalhasse com o YouTube, por exemplo, eu ia ter, né, uma obrigação de gravar vídeos de 7 a 10 minutos todos os dias para vocês. Né? E talvez o conteúdo não ficasse tão legal. Né? Porque conteúdo fútil, conteúdo, né, inútil, tem um monte. Dá para você gravar rapidinho ali em 10 minutos. Mostrando a minha casa como ostentação, meu carrão, né, como se eu tivesse isso. Né, fazendo umas brincadeiras idiotas aqui, fazendo um reaction de vídeo mais idiota ainda, ou uma pegadinha falsa, né, ou só publicar uma mentira sem explicação, sem pé nem cabeça aqui, fazer um sensacionalismo, né, talvez em torno de um anticristo da semana, né, ou sei lá, de um OVNI, que na verdade não era um OVNI, ou de uma notícia falsa sobre, sei lá, doutrinação de criancinhas nas escolas, ensinando sexo, né, grupal em escola, sei lá, eles inventam. Né, e dá pra fazer isso em 10 minutos. Só que não é o meu conteúdo, não é o que eu procuro. Então eu, por exemplo, poderia ter tirado para gravar o vídeo que eu queria agora, sobre 31 de março, né, a facção militar como parte de um Estado profundo brasileiro, que como eu comecei dizendo, viu como eu viajo nas ideias, como eu comecei dizendo, né, governo oculto, Estado profundo, apesar de atuarem de formas semelhantes, é diferente, né, na ideia, na prática ali. Governo oculto é composto ali por, né, grupos secretos, né, união de cúpulas, de elite, né, em pequenos grupos, e aí tem várias formas de descrever quem participa desse governo oculto. Entidades, questões, né, de grupos, como eu disse, secretos, né, facções, né, que são muito poderosas, acima inclusive dos seus próprios governos, né, dos seus países. Então tem, né, uma coisa que eles manobram o mundo através daquela equação da conspiração, que eu já disse para vocês, que basicamente é promover ações, né, para conseguir conquistar e provocar reações e se beneficiar das consequências. Essa é a equação da conspiração. Ação, reação e consequência. É assim que eles movimentam o mundo. Só que se você pegar individualmente em cada país, você vai ver a atuação do Estado profundo, que é o governo oculto de cada país. Esses governos ocultos, que é realmente quem governa aquela nação, eu não estou falando do presidente, do senador, do juiz, não. Estou falando de quem está por trás desses caras. Dos grupos dos quais esses caras pertencem. E a quem eles respondem, né, quais são, né, as agendas individuais de cada grupo, né, os compromissos deles. É isso. Muitas vezes eles chegam a essas posições de poder por conta da atuação do grupo ao qual ele pertence. Que busca, né, governar o país. Em cada país tem, né, o seu leque, digamos assim, de facções de Estado profundo. Entre as mais conhecidas, a gente pode ter aí a facção religiosa, que já foi muito poderosa no passado da história da humanidade. A gente tem as facções militares, que são muito importantes e muito poderosas. A do Brasil começou a se sobressair e participar desse Estado profundo brasileiro, né, ali no fim da monarquia e a instauração da república, depois de um golpe com esses militares. Então eles adquiriram poder, né, todo o caráter de uma facção. Tem a facção política, que é muito poderosa hoje, está sempre envolvida no processo. Você vai observar aí, por exemplo, a facção de algumas entidades secretas, né, locais, né, que talvez tenha grande influência ou não, né, depende do país, depende do momento daquela nação na história. E tem, né, cada país às vezes tem uma facção peculiar, como por exemplo na França, você vai ver que quem governa lá, né, hoje e durante muitos anos depois da Revolução Francesa, é uma facção, né, diferente da maioria, ou não tão poderosa em outros países, que é uma facção de funcionários públicos. Exatamente, você vai observar que em outros países tem a tradicional facção da elite, aquela elite oculta, né, os poderosos, os ricos, né, os grandes empresários,
Esses caras controlam tudo, mas tem facções. E essas facções, seja militar, religiosa, pública, né, ou funcionários, né, políticos, né, cada um pertencendo ao seu grupo, né, eles estão sempre em disputa de poder, né, em brigas, né, entre eles, entre as facções, para estar comandando o país. Uma vez ou outra, um se alia ao outro para confrontar um terceiro, né, mas eles estão sempre em disputa. E a facção militar brasileira, sabe, como que eu posso dizer? Ela é muito poderosa, porque ela conspira muito, ela está muito bem, né, instaurada ali, digamos, nas raízes do poder do Brasil. Desde o golpe, né, em 1889, né, eles chamam de golpe da fundação da República, porque eles não dizem golpe, a palavra golpe é feio para eles. Mete uma ideia de caráter criminoso. Né, então a gente gosta muito de falar, quando eles conspiram, né, em falar que é golpe, mas eles não gostam da palavra golpe. Eles gostam de falar que foi uma revolução gloriosa, como em 64, por exemplo, que é o que eles dizem, que aí tem um caráter mais, né, bonito, né, cheio de virtudes, como moral, ética, né, o comportamento heróico, e não é nada disso. É disputa de poder, cara. Então é interessante se eu conseguisse gravar um vídeo que devo para vocês, para falar de Estado Profundo, né, e detalhar essas facções, como elas atuam, né, e algumas, né, referências, né, históricas, né, ali fundamentadas em fatos, né, de como eles operam em cada país, por exemplo. Né, ali no continente asiático tem muita facção militar, assim como tem as facções, né, paramilitares ali na África, que são alimentadas por governos externos, e aí sim tem a atuação do governo oculto. Aqui na América Latina teve muitas dessas facções militares no poder, agora a gente tem a disputa com a facção política. Em períodos históricos de outros países, você vê que a facção religiosa era muito, né, influente. Você vê que nos Estados Unidos, né, a facção militar é tão poderosa, né, que ela age em paralelo ao governo, né, em paralelo a outras facções, mesmo que elas, né, se achem no poder, você tem um acordo, uma obrigação, um compromisso com essa facção militar. Seria o complexo industrial militar norte-americano, que é muito poderoso, onde os governos, né, não atuam por cima dessa facção, mas eles atuam submissos a ela, tão poderosa que ela é. Tem uma facção de elite, por exemplo, que é evidente lá na Grã-Bretanha, né, lá na Inglaterra, né, e os seus lacaios ali. Na Europa tem muito disso também, apesar de que cada país tem as suas facções locais e as suas disputas particulares de poder. Então seria muito interessante para eu falar sobre o Brasil, né, e a facção militar brasileira, falar sobre Estado Profundo, e aí eu tinha que falar sobre o governo oculto, e tem um cara com pagode alto aqui na rua que não vai me deixar gravar nada disso. Tá ouvindo? Talvez aí não, mas aqui eu sei, tá incomodando já. E vai ficar pior daqui a pouco. E eu vou ter que trabalhar, não vou poder editar o vídeo para vocês. Vou ver se amanhã de manhã, no sábado, né, se eu chegar antes dos vagabundos acordar e a periferia despertar, se eu consigo gravar para vocês, beleza? Alguma coisa nesse sentido. Para fazer uma transmissão regular de conteúdo para vocês. Se não deu para fazer hoje, ontem, por questões particulares, vou ver se amanhã eu consigo, tá? Se eu não conseguir, saiba que eu tô aqui. Eu anotei aqui sobre os conteúdos, eu tenho primeiramente o que eu tenho que falar. É muita coisa, sim. Não consigo falar sobre tudo, gostaria muito. Inclusive é muita coisa para vocês e complica, né, o processo de eu ser assistido, então cai o número de visualizações dos vídeos. Eu queria que eu alcance, não para ter retorno financeiro, porque meus vídeos não são monetizados, né, e eu também não peço like, não peço para você compartilhar, nem para você se inscrever. Mas eu queria que alcançasse mais pessoas, para despertar mais pessoas. Não com as minhas verdades, né, mas é para a pessoa parar para pensar. Ó, tem um cara que pensou diferente do outro ali que está falando. É isso que eu gostaria que você fizesse individualmente. Pensasse sozinho. E se tivesse bem amparado ali em fatos, né, em um bom argumento, você falar sobre o que você pensa. Não ficar constrangido, às vezes, de se manifestar, de se expressar, porque tem um monte de idiota que pensa igual. E aí você tá vendo que eles são idiotas, que o pensamento deles é idiota e você não quer falar porque fica constrangido. Porque eles vão te isolar, vão te atacar, vão te marginalizar. E você, às vezes, está muito mais certo do que eles, cara. Com certeza. Só de questionar os idiotas você já tá muito certo. Mas, de qualquer forma, valeu, galera. Vou me arrumar aqui que eu tenho que sair, beleza? Esse vídeo aqui não precisa nem de edição, tá vendo? Vou só que cortar, fazer um efeito aqui na luz para dar uma correção no áudio. E vou deixar renderizando e publico para vocês. Já deixo já no esquema de publicar. Nem vejo o resultado, nem tenho tempo de acompanhar aqui, né, os resultados do primeiro momento, como ficou o final, para reassistir mais uma vez. Não tenho tempo, não faço isso. Infelizmente. Valeu!